Olá pessoal, Marcela mais uma vez trazendo aqui mais uma resenha para o canal. Eu demorei um pouco para trazer resenha, eu confesso, mas 2025 foi um ano bastante desafiador na minha vida, não só profissionalmente falando, mas na minha vida particular. E foi um ano que eu trouxe poucas resenhas para o canal, isso é fato. O canal ele tem poucos vídeos, né, gente? Mas 2025 particularmente tem menos. E também fiz menos leituras, isso é verdade. Não sei a impressão que vocês tiveram a respeito desse último ano, mas para mim, assim, foi um piscar de olhos. Eu pisquei o olho, a gente já tava finalizando, a gente já tava em dezembro, já tava com os preparativos pro final de ano, Natal. Então, eu me comprometi a trazer mais resenhas em 2026, me comprometi a ler mais, porque a leitura sempre fez parte da minha vida. A leitura faz parte de mim, de quem eu sou. Se eu sou uma pessoa com um certo nível de conhecimento, de autoconhecimento, inclusive, eu devo isso às minhas leituras. Eu digo que elas são tijolinhos na construção da minha identidade. Então, hoje eu quero trazer para vocês aqui a resenha dessa leitura maravilhosa que eu fiz, que é O Medicina Macabra, do autor Thomas Norris. Vamos ver aqui, focalizou bem, né? O autor e lançou esse livro aqui pela Dark Side no Brasil, é maravilhoso, a gente fica admirando, né? Porque é uma arte incrível, e dentro também, gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa aqui da arte. Se bem que eu coloquei as imagens no blog, né? Mas olha que coisa mais linda, corpo humano, né? Gente, eu amo a Dark Side porque eles trazem livros que são para colecionador, uma qualidade incrível. Então hoje eu quero compartilhar com vocês finalmente, mas vai valer a pena a demora, porque esse livro aqui é incrível e vai valer a pena, então fica aqui comigo, roda a vinheta, que a gente vai ter bastante assunto para conversar sobre essa leitura. Bom, pessoal, acho que faz tanto tempo que eu não gravo vídeo que eu tô até um pouco enferrujada, então eu até peço desculpa pra vocês se tiver alguma falhazinha ou algum barulhinho que vier de fora. Tô gravando quase 10 horas da noite hoje e, bom, como eu já comentei aqui no canal, eu tenho uma filha pequena, ela é autista, então pode ser que venha algum barulhinho, mas faz parte, o importante é eu trazer esse conteúdo pra vocês. Bom, esse livro aqui, Medicina Macabra, esse livro é o volume 1, então Medicina Macabra é lançado pela Dark Side, é uma coletânea com 4 livros, todos assim bastante volumosos. Esse livro, ele tem 400, mais de 400 páginas, deixa eu dar uma olhada aqui, reconferindo, porque eu também fiz a resenha no blog, ele tem em torno de 420 páginas, por aí. Mas são 420 páginas que você vai ler, pelo menos pra mim, assim, eu li numa tacada e foi muito interessante, porque tem muito conteúdo científico aqui. É de pasmar, porque é um conteúdo científico que você vai ler e vai falar, meu Deus, isso aqui era ciência? Sim, pra época dos artigos científicos que foram compilados aqui, são de épocas do século 16, 17, 18. Então, para aquela época, isso aqui, esse conteúdo que era ciência. Então, conforme eu for trazendo para vocês alguns dos artigos que eu selecionei, que tem aqui no meio, vocês vão ver como o conceito de ciência muda, por isso que é importante a gente questionar, né? A ciência é isso, ela tem que estar aberta para o questionamento, porque uma coisa que era considerada ciência há 2, 3 séculos atrás, hoje é absurdo, né? Então, gente, o Thomas Norris, ele é... Deixa eu até olhar aqui na minha colinha. Eu não encontrei muita informação sobre ele. Ele é um pesquisador, se não me engano, ele é americano, e ele estava fazendo uma pesquisa a respeito de artigos em revistas médicas antigas. E ele foi descobrindo coisas assim muito absurdas, né, no meio desses artigos. E resolveu compilar vários e publicar através desse título aqui, Medicina Macabra, porque conforme eu vou ler para vocês algum deles, não o artigo completo, mas resenhar alguns deles, vocês vão entender o que tem de macabro.
Eu, gente, eu sou farmacêutica hospitalar, eu tenho mais ou menos uns 20 anos de experiência na minha área e eu vou dizer para vocês, né, algumas coisas me assustaram aqui. Mas tem que trazer, né? E é interessante porque hoje em dia eu vejo as pessoas, principalmente depois da pandemia, as pessoas tratando ciência como religião, sabe? Não se permitindo questionar. Isso para mim é um problema. E depois que você faz uma leitura dessa, você entende que realmente tem que ser passível de questionamento, não importa o que, seja um medicamento novo que esteja sendo lançado e utilizado, seja uma vacina, seja um procedimento, um tipo de exame, enfim. As pessoas têm o direito de questionar, sim. A gente não pode enxergar a ciência como dogma, como se fosse religião, né? Senão ela não vai evoluir. Esse livro, gente, ele é dividido em 7 partes e aqui o autor chama essas partes de incisões, porque tem relação, né, com... é um jargão médico, né, incisão. E em cada incisão ele vai trazer artigos relacionados a um tipo de área, então ele vai falar sobre medicamentos, sobre... medicamentária é farmacêutica, né, mas enfim, aqui ele aborda como se fosse medicina. Cirurgias, procedimentos, enfim. Então, essas incisões vão abordar artigos relacionados a temas específicos. Então, vamos começar já falando da incisão A, que é a primeira parte. Bom, na parte A, né, primeira incisão A, ele traz um artigo sobre um encarceramento intestinal. Aí vocês vão falar, mas o que tem de bizarro nisso? O que tem de macabro nisso? Todos os dias aparecem pessoas nos pronto-socorros dos hospitais aí com encarceramento, com coisas, objetos e, enfim, até mesmo tumores que estão ali obstruindo seu intestino, seu cólon, né? Sim, eu mesmo já presenciei diversas situações, conteúdos intestinais bizarros, introduzidos, né, voluntariamente. Sim, gente, vocês não imaginam o que eu já presenciei, o que eu já ouvi falar. Sou farmacêutica, como eu disse, sou farmacêutica hospitalar, trabalho há 20 anos, não só como farmacêutica, mas quando eu era auxiliar também de farmácia. E não só coisas que a gente vê, mas coisas que a gente escuta dos colegas de profissão e de outros profissionais, como os técnicos, enfermeiros, médicos também, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é cada absurdo. Bom, então nessa primeira incisão ele fala de um caso que aconteceu no norte da França, mais precisamente numa prisão. Então, um presidiário lá do norte da França, da época, deixa eu ver o ano mais precisamente, quando é que isso foi esse artigo a respeito desse encarceramento especificamente foi escrito lá para os idos dos anos 1800, tá? Aqui eu não coloquei, na minha colinha eu não coloquei a data precisa. Mas esse presidiário, ele começou a passar muito mal, né, com encarceramento intestinal, não conseguia evacuar, isso numa prisão no norte da França, e ele foi levado para um hospital ali da região, né? Bom, como eu disse para você, não é uma coisa tão incomum. No entanto, o conteúdo que encontraram no intestino desse rapaz é que é uma coisa muito bizarra. Um kit inteiro de carpintaria. Naquela época, gente, era muito comum os presidiários introduzirem objetos na região anal. Dinheiro, ferramentas, objetos que poderiam servir a eles como armas, né? Então, logicamente que eles faziam algum tipo de proteção, eles criavam algum tipo de proteção, encapavam, enfim, introduziam esses objetos. Mas um kit de carpintaria, gente, como assim? E quando o médico que fez a autópsia no cadáver desse prisioneiro, porque sim, gente, ele morreu, né? Ele introduziu um kit de carpintaria no reto. Esse kit de carpintaria ficou alojado no intestino dele, obviamente que ocasionou uma infecção intestinal, porque um objeto daquele tamanho, muito tempo sem evacuar, fezes ali se acumulando, ele foi a óbito. E aí, quando o legista foi realizar o exame necroscópico, o que aconteceu?
ele detectou que era um kit de carpintaria completa, era uma caixinha de madeira, tinha um formato cônico cilíndrico, entendeu? Então, dentro dessa caixinha tinha ferramentas, vou até ler aqui para você os tipos de ferramentas que tinham. Um cano de arma, um parafuso de ferro, uma porca, uma chave de fenda, uma serra, uma seringa com agulha, uma lixa, uma moeda e um pedaço de sebo para lubrificar tudo. Então, quer dizer, ele passou muito sebo, ele deve ter tido um trabalhão para introduzir isso, conseguiu. Obviamente que isso ocasionou um encarceramento, acredito que ele fez isso para tentar fugir, não conseguiu fugir, o negócio ficou ali há mais tempo do que era previsto. E sim, foi a óbito, foi submetido ao exame microscópico e lógico que isso virou um artigo científico, porque uma bizarrice, um kit de carpintaria, gente, não dá para acreditar. Mas sim, aconteceu e foi publicado na revista Medical Times and Gazette da Inglaterra. Esses são artigos que ele fez um levantamento lá na Grã-Bretanha, tá, gente? Então era uma revista da Inglaterra. Então imaginem, um kit de carpintaria introduzido lá? Pois é, aconteceu. Bom, a parte B, ou a segunda incisão B, tem outros artigos. E eu encontrei, no meio desses artigos, um sobre introdução de objetos estranhos no corpo também. Só que, nesse caso, era no cérebro. E aí a gente se pergunta como é que uma pessoa consegue introduzir um objeto estranho no cérebro. Pois é, por isso que isso virou um artigo científico. Isso foi publicado numa revista científica e eu vou ler aqui para vocês a história do rapaz que introduziu um objeto, uma caneta. Sabe aquelas canetas de pena? Então encontraram uma caneta dessa introduzida no cérebro do Moses Rafael. Bom, pessoal, o Moses Rafael, ele tinha 32 anos, ele era um comerciante ambulante. E ele começou a reclamar de uma súbita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Foi até o hospital e lá desconfiaram que que ele podia ter sido vítima de um acidente vascular cerebral. Então ele ficou internado, mas ele não resistiu muito tempo. Foi feito o exame necroscópico e foi descoberto um abscesso do tamanho de um ovo na base do crânio do Moses. E pasme, dentro desse abscesso havia uma caneta de pena. Sabe aquelas canetas antigas, gente, que eram com penas? E na pontinha tinha aquela... A pontinha de ferro mesmo, o pessoal escrevia, né, com uma pontinha de aço e o corpo da caneta era uma pena. Encontraram esse objeto dentro do cérebro do rapaz. Como é que esse objeto tinha ido parar ali? Ninguém sabia. Entrevistaram os parentes dele, a esposa, ninguém soube explicar. Ele não tinha reclamado de nenhum acidente nesse sentido, de ter introduzido nada, enfim, encontraram essa caneta dentro do abscesso. E, obviamente, que isso virou um artigo científico. Em 1888, os médicos decidiram publicar, né? E uma das coisas que eles ficaram extremamente impactados, impressionados, é a da resiliência do cérebro do Moses, porque aquela caneta, devido ao tamanho do abscesso que encontraram nele, estava ali já fazia algum tempo. Então, essa caneta, de alguma forma, foi parar lá, eles não sabem explicar, nem a família sabia, o falecido muito menos, poderia até saber, mas não podia explicar mais porque faleceu, e o abscesso era gigante, então aquilo estava ali há bastante tempo. Então eles chegaram à conclusão de que realmente o nosso organismo ele é muito resiliente e ele supera assim, desafios impressionantes, como os de um objeto, como uma caneta, tal qual uma caneta enfiada. Gente, como é que isso foi parar no cérebro do cidadão? Pois é, fica um mistério, né? A parte C, ou a incisão C, ela traz artigos sobre medicamentos. Não é a minha área, eu sou farmacêutica, então gostei muito, né? O livro é Medicina Macabra. Mas há uns anos atrás, gente, ainda não tinha uma divisão profissional tão clara quanto hoje. Lógico que já existiam os profissionais farmacêuticos, sempre existiram. A profissão da área da saúde mais antiga é a do farmacêutico, do boticário. E com o passar do tempo foi havendo diferenciação
entre os profissionais, médico, dentista, farmacêutico. Medicamento é a nossa praia, né? Então a parte C, a terceira incisão, vai falar sobre os remédios irremediáveis. Bom, gente, remédios irremediáveis, por que, né, esse tema, por que esse título tão específico? Ele vai falar de inalação de certas substâncias que hoje seriam consideradas tóxicas, por exemplo, o mercúrio. Sim, nos idos de 1800, nessa época mais ou menos dos anos 1850, eles utilizavam mercúrio para tratar algumas doenças aqui. Por exemplo, ulcerações sifilíticas e neoplasias. Como assim, né, gente? Mercúrio extremamente tóxico. Por isso que eu digo que a ciência tem que ser passível de questionamento, porque naquela época eles usavam mercúrio. Hoje seria uma coisa assim absurda, inimaginável. Mas por quê? Porque a ciência evolui, porque há questionamento, porque a gente não vê como dogma vamos usar o mercúrio, ponto final, porque alguém falou que é bom ou porque um artigo diz que é o caso desse artigo aqui que foi publicado no London Journal of Medicine. E essa incisão vai falar sobre os medicamentos inalatórios. Então, sempre foi muito utilizada a inalação de substâncias para trazer cura para determinadas doenças. Mas em 1850 era muito comum eles utilizarem substâncias dentro de cigarros e charutos. Substâncias como mercúrio, ópio, arsênico. Essa me pegou. Arsênico. Me pegou muito. Nitrato de potássio, que é o salitre, que é, enfim, um componente da pólvora, né? Tintura de benjoim. Eram todos introduzidos em cigarros, em charutos, para serem inalados juntamente com a fumaça para tratar doenças como eu mencionei aqui para vocês. Então, entre essas doenças, né? Ulcerações sifilíticas na garganta, boca e nariz, afonia, sinusite, afonia, inclusive, eu tô meio rouca hoje, não reparem, mas eu não tô pretendendo fumar um cigarrinho de mercúrio, não, nem de salitre, nada desse tipo. Tuberculose e eu falei neoplasias, né? Mas eu tô lendo aqui na minha cola, gente, vocês me perdoam, porque é muita informação e assim, informação impactante, sabe? Pra eu que sou farmacêutica, eu não imagino isso, gente. Fumar mercúrio pra tratar ulceração sifilítica é demais, pra sinusite. Não dá. Bom, eu mencionei neoplasias, mas na realidade, nessa época, já começaram a pipocar os estudos sobre a relação do fumo com as neoplasias. Então, para neoplasia não era utilizado, não. Ainda bem, né? Mas imagina, gente, você fumar cigarro do capeta, isso é o verdadeiro cigarro do capeta, fumar arsênico, mercúrio, salitre, gente, substância que vai na pólvora, o perigo de se explodir na sua cara, né? Pois é, 1850, isso era amplamente utilizado. Viva a ciência, graças a Deus que a gente evolui, né, gente? A parte D, ou a incisão 4, ela vai falar de cirurgias macabras. Então, essa cirurgia que eu vou relatar, esse caso de cirurgia que eu vou relatar para vocês aqui, particularmente me impressionou bastante, porque essa cirurgia foi realizada sem anestesia. Então, é um relato de um caso de um jovem que tinha um tumor gigante e a cirurgia foi muito extensa e mesmo assim realizaram a cirurgia extensa sem anestesia nenhuma. Eu vou entrar nos detalhes aqui para vocês, mas gente, vocês imaginam a extensão da dor desse rapaz? Eu não quero nem imaginar quanto ele sofreu. Em 1831, um jovem chinês chamado Hu Lu, ele procurou o Hospital Ocidental de Macau porque ele tinha um tumor gigante na região escrotal. Sim, ele tinha um escroto enorme, gigantesco, porque ele tinha um tumor ali, que tinha mais ou menos, deixa eu ver as proporções do tumor, 25 quilos, gente, de tumor no escroto, imagina quanto esse rapaz não ficou
quanto tempo esse tumor crescendo, quanta dor ele sentindo, o peso. Inclusive ele relatou para o médico quando ele procurou que ele já não aguentava mais ser um peso para a mãe, para a família dele, então ele decidiu procurar ajuda para extirpar esse tumor. Acontece, gente, que... e uma observação aqui. Esse tumor, ele era... a origem desse tumor tinha relação com uma elefantíase. Para quem não sabe, elefantíase é uma doença provocada por um protozoário, um parasita, chamado filária, né? É a filariose. Esses bichinhos, eles entopem os vasos linfáticos, então eles ocasionam esses tumores. Vocês já devem ter visto pessoas com elefantíase nas pernas, por exemplo. No caso dele, era na região escrotal. Então, os médicos cirurgiões de Macau decidiram mandar ele para Londres. Compraram uma passagem, mandaram ele para o hospital lá de Londres. Deixa eu só ver, o Guy's Guy's Hospital em Londres. E quando o Lulu chegou lá, ele virou notícia até nos jornais, porque o tumor dele era gigantesco. Bom, um cirurgião aceitou, o Charles Aston Key aceitou operar o Lulu, mas naquela época a gente ainda não tinha anestesia como nós temos hoje. Então hoje a gente tem técnicas de anestesia muito modernas, você tem, por exemplo, medicamentos assim como Propofol, midazolam, fentanil, que são amplamente, largamente utilizados para causar sedação, não só anestesia geral. E você também tem utilização de morfina para controle de dor também, a petidina, né? Alguns anestesistas, cirurgiões também, né? Porque eles trabalham ali em conjunto. Então, alguns anestesistas utilizam petidina, que é bem mais potente que a morfina. Mas naquela época, gente, o único anestésico que existia, que ainda estava sendo testado, era o clorofórmio. O clorofórmio foi descoberto em 1831, para vocês terem uma ideia. Então, aí ele começou a ser testado e utilizado, mas naquela ocasião da cirurgia do Lulu, não rolou utilizar o clorofórmio. A cirurgia de remoção de um tumor de 25 quilos foi realizada sem nenhuma anestesia e, por ser um tumor muito grande, muitas pessoas, muitos alunos de medicina, estudantes e médicos quiseram assistir à cirurgia. Então, o Lulu foi submetido à cirurgia sem anestesia e diante de um público imenso. Por isso que eu digo, gente, não é só o fato da dor que ele estava sentindo, mas também a exposição, né? Imaginem o desespero que esse menino estava sentindo para se submeter a isso, né? A dor extrema e a exposição também Eu sei, quem já fez cirurgia, quem já passou por cirurgia, eu passei, a gente fica ali muito vulnerável, né? Então você imagina, coitado do Lulu, gente. E ainda bem que as nossas áreas, né, a farmácia, a medicina evoluíram o suficiente para poder proporcionar para as pessoas hoje em dia mais conforto durante esses procedimentos, não é mesmo? É de se esperar que durante o procedimento o Lulu tenha desmaiado várias vezes, aí ele teve uma parada cardiorrespiratória, imagina, dor. O corpo mesmo desliga na gente, porque não aguenta tanto sofrimento. E infelizmente ele foi a óbito durante o procedimento cirúrgico, era de se esperar, né? E o procedimento foi bastante demorado. Mas fica aqui a reflexão, né? Não é só a falta de anestésico, a exposição exagerada também, eu acho que é um ponto que precisa ser considerado, né, gente? O Lulu, ele foi submetido a uma espécie de tortura ali. Mas enfim, ele aceitou, porque ele estava também sofrendo muito, ele queria, acho que ter uma vida mais funcional, não trazer tanto sofrimento para a mãe como ele mesmo relatou, não é mesmo? Então, ele tentou. A parte E, uma incisão 5, ela vai falar de curas extraordinárias, ó que legal. Isso é uma parte boa. Bom, vai falar da história, gente, uma história bem bizarra mesmo. Todas essas histórias eu quero aqui ressaltar que foram publicadas em revistas científicas, se tornaram artigos científicos depois, tá? Então, das mais absurdas, as mais interessantes, como essa do Samuel Wood, que eu vou ler para vocês aqui. Essa do Samuel é incrível, e essa eu achei legal, essa eu não achei macabra, não. A situação toda foi bizarra, mas esse cara... O universo conspirou, porque eu não acredito em sorte. Era uma pessoa com um espírito muito elevado.
Vou contar aqui para vocês o que aconteceu com Samuel. Bom, gente, em 1737, um trabalhador de moinho chamado Samuel Wood estava carregando sacas de farinha. E ele, no procedimento de carregar saco para um lado, saco para o outro, sem perceber, ele enganchou o braço em uma corda do moinho. E ele não percebeu que esse braço enganchou, e no que ele foi se dirigir para mexer nos sacos ali, fazer a arrumação dele, ele foi puxado por essa corda, né? Ele ia carregar um saco de milho no colhedor, é isso? Era milho? Não era farinha, era milho. Ele foi carregar esse saco de milho pro corredor e de repente pro colhedor, e de repente essa corda puxou ele e prendeu. Vocês sabem como é que funciona o moinho, né, gente? Então ele gira ali, as pás giram, tinha uma corda presa ali, essas pás. Enganchou no braço do Samuel e essa corda puxou, e no que puxou, mas foi com tanta força que decepou o braço do Samuel imediatamente. Ele entrou em desespero, mas interessante que não sangrou tanto, não foi aquela sangueira assim absurda. Ele chamou por socorro, as pessoas que estavam ali, inclusive, se eu não me engano, o irmão dele, né? Trabalhava ali com ele, o pessoal conduziu ele para o hospital e ele permaneceu ali semiconsciente, ele não reclamava, não se queixava de dor, ele se queixava de bastante formigamento. A princípio ele não tinha percebido que o braço dele tinha sido arrancado, depois que ele viu o braço preso na roda do moinho lá, que ele falou, meu Deus, né? E posteriormente conduzido ao hospital, o que foi detectado pelos médicos lá? Que a forma como esse braço foi decepado foi uma forma que conteve, foi uma amputação, de certa forma, perfeita. Uma amputação que preservou ali as artérias e fez com que ele perdesse pouco sangue. Então, os tecidos que meio que se colabaram em volta dessa artéria e ele perdeu pouquíssimo sangue. E ele permaneceu alguns dias internado no hospital, obviamente que fizeram os tratamentos ali, eles cauterizaram a ferida, depois fecharam, né? Não deu para implantar o braço, tá, gente? Mas o Samuel se recuperou muito bem, inclusive o braço dele foi guardado como relíquia e era exposto para a população. Então o Samuel ele ficou muito famoso ali na região onde ele morava, mas a explicação dos médicos, e por isso que eles resolveram publicar o artigo científico, era de que houve um torniquete natural. Então o torniquete natural possibilitou que o Samuel não perdesse ali muito sangue e não entrasse em óbito devido a essa amputação. Olha que interessante, gente, por isso que eu falo ali, o universo conspirou, realmente um caso incrível. Bom, gente, a parte F, ou a sexta incisão, é meio constrangedora. Então, aí já entre os casos... Não que aquela primeira história lá não tenha sido constrangedora, que eu comentei com vocês aqui o caso do rapaz que introduziu o kit de carpintaria no reto. Mas essa parte F, ela traz a história de um rapaz chamado Gabriel Galien. O Gabriel, ele era viciado em se masturbar. Vou usar esse termo, não sei se o YouTube vai cortar esse vídeo aqui, mas... Bom, se autoestimular, vamos dizer assim, vocês entenderam. E o Gabriel, gente, ele chegava a praticar isso 8 vezes por dia, então ele tinha um hábito excessivo mesmo, né, de se tocar, de se autoestimular. E aí, o que acontece, né? Chegou um certo ponto que ele começou isso em torno dos 15 anos. Ele, não mais satisfeito em utilizar as próprias mãos, ele começou a utilizar objetos, tá? E começou a inserir objetos em sua uretra. Porque... O que eu acredito? Quando a pessoa é muito viciada, assim, ela começa a manipular demais o seu órgão genital, esse órgão, com o passar do tempo, vai se dessensibilizando e ele vai precisando de outras formas de estimulação para manter a ereção, para ejacular. Espero que o YouTube não corte, mas assim, gente, é conteúdo, não é besteira aqui, né, gente? É científico.
E ele começou a usar gravetos e ele introduzia esses gravetos na uretra para se estimular. E com o passar do tempo, esses gravetos, ele utilizando esses gravetos, minha gente, é graveto de árvore mesmo, tá? Graveto é o que fala aqui, né? O artigo científico foi publicado e explicaram que o menino usava o tal do graveto. Então ele se machucava a uretra dele, ele começou a ter infecções, ele começou a ter problemas de saúde, até que um dia ele, já não mais satisfeito, né, com os gravetos, porque o que acontece de tanto machucar a uretra por dentro, essa uretra também começou a ficar muito cicatrizada, perder a sensibilidade, ele usou uma faca, um punhalzinho, isso? Um punhal cego, pelo que eu entendi aqui, mas enfim, né, gente? De tanto estimular, ele partiu o jubileu dele em 2 e foi parar no hospital. Obviamente que teve que amputar o jubileu e sobrou só o toquinho do jubileu. Vou tentar usar termos assim para não ser censurada pelo YouTube. Partiu o jubileu, cortou o jubileu, o médico, né? Teve que fazer isso, não teve jeito. E ele começou a usar graveto de novo, gente. E aí, o que aconteceu com o graveto? Ele só tava com o toco do jubileu. Ele tava com o toco do jubileu e usava graveto para se autoestimular ainda, porque o menino era viciado, gente. Bom, o que aconteceu? Um pedaço de graveto quebrou dentro da uretra, entrou para dentro da bexiga, e aí ele teve uma infecção muito, muito severa, uma infecção da bexiga com pus, enfim. E ele veio a óbito por conta dessa infecção, formou um abscesso que tomou, pelo que eu vi, não foi só a bexiga não, acabou se alastrando para outros órgãos, né? E ele acabou indo a óbito. E aí a gente chega à seguinte conclusão: o problema do menino era psiquiátrico, né? Claramente, né, gente? Mas naquela época não se tratava a causa, se tratava o sintoma. Infelizmente, né? Quantas pessoas com transtornos psiquiátricos não morreram aí porque por falta de tratamento de causa? E o Gabriel Galinha foi um desses casos. E olha, gente, eu vou falar para vocês. Como eu disse para vocês, né? Eu tô há muitos anos nessa área da saúde, nessa área de hospital. E é comum, tá? Uma vez eu ouvi uma história de uma auxiliar de enfermagem que ela trabalhava num sanatório. Porque antigamente tinha, né, gente, esses hospitais psiquiátricos, sanatórios. E teve um rapaz que ele injetou, eu não sei como que ele conseguiu, mas ele injetou óleo quente na uretra. Não me pergunte como, tá? Mas ele injetou óleo quente, era um paciente psiquiátrico. Então, para vocês entenderem que esse tipo de coisa acontece sim. Acontece ainda hoje. Para finalizar as nossas resenhas macabras, vamos falar aqui do incômodo ardente. Isso é engraçado, é a última parte, né? Do livro, a parte G, a última incisão. Ela fala de perigos escondidos. E esse incômodo ardente vai narrar a pacientes que arrotavam fogo. Então, quando eles arrotavam, eles muitas vezes... Não é que eles arrotavam fogo, o arroto deles provocava explosões, assim, fogo. Vou explicar melhor. Em Glasgow, na Escócia, George Bitson, um médico, né, ele se deparou com o relato explosivo de um dos seus pacientes. Um arroto que pegou fogo a hora que ele foi assoprar um fósforo. Sim. E ele publicou isso. Ele publicou um artigo sobre esse paciente e aí depois ele começou a receber muitas cartas de outros médicos falando exatamente da mesma situação. Nossa, isso aconteceu com um paciente meu, o paciente pegou, arrotou, foi assoprar um fósforo e arrotou sem querer e pegou fogo no bigode, chamuscou o bigode, queimou a face. Muitos outros relatos e eles começaram a se comunicar entre eles. O que seriam esses arrotos fumegantes? Aí eles conjecturando bastante, eles chegaram à conclusão de que podiam ter gases inflamáveis dentro do estômago desses pacientes. Mas como? Que tipo de digestão, de fermentação, o que estaria ocasionando a produção desses gases? Porque isso é muito comum no intestino, gente. A gente produz gás inflamável e a gente expele através da flatulência, certo? Isso é o mais comum, não do arroto. E aí, depois de muito pesquisar, de pesquisar o conteúdo estomacal dos pacientes,
eles começaram a descobrir obstruções intestinais nesses pacientes e chegar à conclusão de que essas obstruções intestinais provocavam uma fermentação dos líquidos. E muitas vezes esses líquidos, né, que deveriam descer, passar pelos intestinos e ser digeridos, permaneciam no estômago, ocasionavam essas fermentações, e quando o paciente ia rotar, ele liberava grandes quantidades de hidrogênio e metano. E se ele fosse soprar um fósforo, estivesse perto de uma vela, por exemplo, fosse soprar uma, porque naquela época era bem comum, né, gente? Vela, nos idos de 1800, ele expulsava, ele expelia, às vezes só com sopro, não era nem arroto, não, às vezes é só com sopro mesmo, ele já expelia um pouco desses gases, ocasionando, ele expeliu os gases pelo orifício errado, né? Ocasionando explosões. E o que a gente conclui com essa última incisão, com esse artigo? Quanto é importante os profissionais comunicarem entre si. E por isso que eu digo, né? Comunicarem-se, questionarem. É isso é ciência, né? Questionamento o tempo todo. Então, eles chegaram a essa conclusão e passaram a tratar os pacientes nesse sentido, né? Com obstruções intestinais. Alguns com neoplasias. Então, pessoal, para concluir esse vídeo, para ele não ficar, porque eu acho que ele já tá bastante longo, mas é preciso trazer um artigozinho de cada incisão. A gente conclui que esse livro é bastante eclético, ele traz artigos variados sobre diferentes assuntos dentro da medicina, inclusive farmácia. Inclusive, fica a dica aí, viu, Darkside? Quem sabe farmácia bizarra seria interessante, viu? Que deve ter muita história. Mas assim, situações que vexaminosas, como é o caso lá do kit de carpintaria, curas milagrosas, casos improváveis. A gente jamais imaginaria que uma amputação poderia ser tão perfeita como no caso do Samuel Wood. Sofrimentos inenarráveis, como o do chinês Hulu. Mas o que a gente aprende fazendo a leitura desse livro, assim, eu particularmente, né? A gente aprende que hoje, e eu aprendi, e acredito que pode ser que essa seja a interpretação de vocês também. A gente aprende que hoje nós temos um conforto muito grande. Então, se a gente vai para um consultório médico, se a gente vai ser submetido a alguma cirurgia, algum exame, hoje a gente tem muito conforto, mas esse conforto se deve a todas essas pessoas que sofreram antes de nós, né? A medicina, a minha própria profissão, mesmo a farmácia, elas evoluíram e muitos erros foram cometidos ao longo dessa trajetória. O exemplo do cigarro de mercúrio lá, né? Meu Deus. Se comparar os milênios de existência da nossa humanidade com a evolução científica que ocorreu nos últimos séculos, gente, esses artigos não faz tanto tempo que foram publicados. 1700, 1800, é espantoso a gente imaginar que naquela época não tinha anestesia, é espantoso a gente imaginar que naquela época o pessoal usava cigarro de mercúrio, certo? Não faz tanto tempo assim. Então a gente tem que ser muito grato, assim, por essa evolução recente nos proporcionar tanto conforto, e eu sou bastante grata. E assim, a gente tá numa fase. Hoje a gente tem, por exemplo, a inteligência artificial, a gente tem muitos recursos tecnológicos, farmacológicos. Eu falo, né, hoje a ciência farmacêutica, ela realmente tem uma gama de medicamentos que tratam todo tipo de comorbidade. A gente tem aí a recente pesquisa da polilaminina, não é isso? A substância que cura a paralisia da doutora da bióloga Tatiana, não é isso? Eu tava vendo a reportagem esses dias, espero que eu não esteja cometendo nenhum erro. Então, hoje a gente tem uma infinidade de possibilidades de trazer cura e conforto para as nossas vidas, mas que alguns poucos séculos atrás as pessoas não tinham. Então, eu sou muito agradecida por todas essas pessoas que trabalharam, por todas essas pessoas que passaram por dor e por sofrimento, mas que possibilitaram que a gente chegasse até aqui, o ponto que nós chegamos hoje. E eu vislumbro um futuro onde a inteligência artificial, a tecnologia vai trazer muito mais conforto pra gente ainda, eu acredito nisso, tá, gente? Mas é importante a gente sempre ter em mente que é necessário questionar,
Então, a evolução ela só é possível com base no questionamento. Então, eu como farmacêutica, eu sei, por exemplo, que um tratamento farmacológico, ele precisa, sim, ser testado, ele precisa ter o período dele, não só o período de pesquisa científica, mas o tempo que ele está no mercado, ele precisa ter o acompanhamento da farmacovigilância, dos profissionais farmacêuticos que vão ali detectar possíveis reações e eventos adversos e levar isso ao conhecimento da vigilância sanitária. Enfim, gente, esse livro é muito interessante. Esse livro traz pra gente uma dimensão do quanto a nossa sociedade, a nossa humanidade evoluiu nesses últimos anos. Como eu disse, comparado aos milênios anteriores aí, como a gente tratava assim de maneira muito rudimentar as doenças. Não que eu seja contra o tratamento natural, pelo contrário, sou muito adepta. Eu sou aquela farmacêutica que tem plantações de ervas em casa, eu tenho vasos e vasos de babosa na minha casa, por exemplo, porque eu adoro babosa, acho que babosa é vida. Mas eu também não sou aquela pessoa com aversão à alopatia, eu sou farmacêutica hospitalar, eu vejo quantas vidas, quantas doenças são curadas, quantas vidas são salvas, né, através disso. Então é isso, pessoal. Leiam esse livro, vocês vão gostar. Tem muita história, tem história muito engraçada, tem história bizarra que você duvida um pouco dos artigos que nem todos os artigos que foram publicados aqui, que o Thomas Morris compilou, ele mesmo fala, né, que tem artigo que ele acha que é conversa fiada, né? Mas a maioria aqui é muito interessante, então trago minha primeira resenha de 2026. Demorou, mas veio uma resenha bem legal, hein, gente? E eu espero trazer muito mais resenhas para vocês esse ano. Espero que 2026 seja um ano muito melhor, que a gente possa encontrar em leituras como essa esperança, né? Leituras como essas me trazem bastante otimismo, me fazem acreditar no futuro promissor, me fazem acreditar na humanidade, sim, tá bom? Porque tem muita história aqui, tem muito profissional aqui dedicado, sabe, gente? Quando a gente lê aqui muito profissional preocupado em fazer o seu melhor, a pesquisa clínica, científica, fica muito claro aqui que muita gente se empenhou para trazer esse conforto às nossas vidas durante esses últimos séculos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Ah, eu bati aqui. Ah, não. Então, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. E para quem ficou comigo até o final aqui, gratidão. E logo, logo eu tô de volta, viu? Até mais.